Em uma operação planejada para enfraquecer o governo venezuelano, sem provocar uma guerra em grande escala, as forças dos Estados Unidos ofereceram ao ditador Nicolás Maduro, considerado pelas autoridades norte-americanas como líder de uma organização terrorista, a possibilidade de abandonar a Venezuela com segurança e seguir para um país aliado como a Rússia. A oferta ocorreu no momento em que os Estados Unidos reforçavam sua presença militar no Caribe, enviando um grupo naval completo e impondo novas restrições de voo em áreas sensíveis. Diversos oficiais norte-americanos confirmaram a proposta, ressaltando que ela fazia parte de um esforço para evitar um conflito mais amplo. Maduro rejeitou essa alternativa e decidiu resistir. Essa decisão se deu enquanto os Estados Unidos realizavam bombardeios seletivos contra rotas usadas pelo tráfico de drogas e emitiam um aviso de aviação que restringia voos sobre regiões próximas à Colômbia. Nessas áreas atuam o Exército de Libertação Nacional e antigos membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupos envolvidos em crimes transnacionais como tráfico de armas, mineração ilegal e envio de cocaína para a América Central e a Europa. Com a recusa de Maduro, o risco de ações diretas aumentou significativamente. Desde setembro, operações marítimas contra o tráfico já haviam provocado mais de 80 mortes em ações destinadas a desmontar o chamado Cartel dos Sóis, considerado por autoridades americanas como ligado ao círculo mais próximo do ditador. A proposta de exílio havia sido mencionada publicamente pelo senador Mark Wayne Malin, membro do Comitê das Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo ele, a intenção era facilitar uma saída pacífica, semelhante a outros casos de líderes que perderam o poder e se refugiaram em países aliados de Moscou. Informações nos bastidores indicam que o governo de Donald Trump cogitou permitir que Maduro escolhesse entre países como Turquia, Azerbaijão ou Cuba. Em troca, haveria perdão judicial e remoção da recompensa bilionária oferecida por sua captura. Mesmo assim, Maduro rejeitou tentativas anteriores de acordo mediadas por Brasil, Catar e Turquia, nas quais ele buscava imunidade completa e algum tipo de influência sobre as forças armadas bolivarianas durante um eventual processo eleitoral monitorado pela comunidade internacional. Essa rejeição, descrita por analistas como uma atitude imprudente e com potencial de causar sua própria queda, pode resultar em ações militares ainda mais fortes. No total, mais de 4.000 soldados norte-americanos e dezenas de aeronaves já estavam posicionados para operações em terra e no mar, com o objetivo de cortar o fluxo de fentanil e cocaína ligado ao regime venezuelano. A classificação de Maduro como terrorista em fins de 2025 ampliou o alcance das sanções e autorizou os Estados Unidos a atingir diretamente membros de sua rede de apoio. No Brasil, o projeto do Partido dos Trabalhadores para criar uma Guarda Nacional Civil gerou preocupação nos Estados Unidos. Segundo analistas estrangeiros, a nova força poderia reduzir a pressão sobre grupos criminosos que atuam em nível internacional e que utilizam o território brasileiro como corredor estratégico. A Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, propôs uma força de segurança nacional com forte atuação em fronteiras e na Amazônia, substituindo progressivamente as Forças Armadas em missões de garantia da lei e da ordem. O plano prevê que essa nova instituição fique sob um Ministério da Segurança Pública ampliado, que reuniria a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Críticos apontam que o Partido dos Trabalhadores historicamente condenou operações militares em favelas, alegando o uso excessivo de força e que essa mudança de postura levanta suspeitas. Essas críticas aumentaram quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recusou a classificar grupos como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Apesar de esses grupos
estarem envolvidos em tráfico internacional de drogas e armas, ataques em países vizinhos e controle de rotas que chegam até portos europeus. Em discursos na Organização das Nações Unidas, Lula diferenciou o crime organizado de terrorismo, algo visto por analistas internacionais como uma crítica ao governo norte-americano. Essa postura, no entanto, não leva em conta o fato de que facções brasileiras operam em território estrangeiro e possuem vínculos com grupos armados que atuam na Venezuela e na Colômbia. A proposta de uma Guarda Nacional, comparada por opositores ao modelo venezuelano e ao modelo iraniano, despertou receio de que o Brasil pudesse criar uma força politicamente leal ao governo e não à Constituição, situação que historicamente já resultou em abusos e repressão interna em outros países. A Colômbia também se tornou um ponto central nessa discussão. O presidente Gustavo Petro defende uma mudança profunda na política de drogas e chegou a defender a legalização da cocaína como alternativa à guerra antidrogas. Ele acusa os Estados Unidos de darem mais importância ao controle do petróleo venezuelano do que ao combate ao tráfico. Petro cortou acordos de inteligência com Washington em 2020 e afirma que seu governo apreendeu recordes de cocaína, ainda que a produção continue crescendo. O aviso de aviação emitido pelos Estados Unidos, válido até março de 2026, restringe voos não comerciais sobre a bacia do Rio Orinoco e regiões próximas à Colômbia, onde atuam grupos armados. A medida aumentou a tensão, pois coloca partes do território colombiano sob maior influência militar norte-americana, algo que pode gerar confrontos na fronteira. A possibilidade de exílio seguro para Maduro representava sua última chance real de deixar o poder com vida, mantendo sua família e parte de sua riqueza. Ainda assim, ele rejeitou essa oportunidade em uma escolha motivada por medo de ser perseguido fora do país, pela crença de que ainda controla as forças armadas bolivarianas e pela expectativa de receber ajuda militar direta de aliados como Rússia e Irã. Contudo, até o momento Moscou sinalizou não estar disposta a se envolver em grande escala. A recusa abre caminho para operações terrestres específicas dos Estados Unidos no oeste da Venezuela, em regiões como Apure, Amazonas e Bolívar, áreas onde atuam o Exército de Libertação Nacional, dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e unidades das Forças Armadas Bolivarianas envolvidas com o narcotráfico. Com o porta-aviões USS Gerald R. Ford e dois grandes grupos anfíbios já posicionados no Caribe Oriental, os Estados Unidos podem realizar incursões rápidas para tomar pistas clandestinas, destruir laboratórios e capturar líderes do tráfico sem necessidade de ocupar o território por tempo prolongado. As mais de 80 embarcações afundadas desde setembro mostram que Washington já vem adotando ações agressivas. No Brasil, o projeto de criação da Guarda Nacional é visto em Washington como um risco se essa nova força substituir o Exército, que ainda resiste a acordos com o primeiro comando da capital e com o Comando Vermelho. O país pode acabar criando uma instituição politizada e vulnerável à pressão de facções, semelhante à Guarda Nacional Bolivariana, que sustenta Maduro e as forças paramilitares do Irã, conhecidas por reprimir protestos internos. Outro ponto que preocupa os Estados Unidos é a insistência do governo brasileiro em evitar que essas facções sejam classificadas como organizações terroristas, mesmo diante de provas de ataques no Paraguai, na Bolívia e em portos europeus. Para analistas americanos, isso indica que o Brasil prefere negociar com esses grupos em vez de enfrentá-los de forma firme, exatamente o tipo de postura que transformou a Venezuela no principal corredor de cocaína do continente. Se Maduro cair sem um acordo, a desintegração das forças venezuelanas pode provocar uma fuga em massa de militares, milicianos e criminosos armados para o Brasil e a Colômbia. Regiões como Roraima, Amazonas, Arauca e Vichada seriam especialmente afetadas. Isso se somaria aos mais de 7 milhões de refugiados já espalhados pela América do Sul. Sem um exército brasileiro forte
e coeso protegendo as fronteiras, e com uma possível Guarda Nacional receosa de enfrentar grupos venezuelanos armados. O Brasil corre o risco de ver surgirem áreas dominadas por facções criminosas na Amazônia, semelhantes às zonas entregues ao Exército de Libertação Nacional e às antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia dentro da própria Venezuela. Em resumo, os Estados Unidos estão a poucas semanas, ou até dias, de iniciar a fase terrestre de sua operação. Maduro perdeu sua última chance de sair com dignidade. O Brasil, ao dar sinais de que pode substituir o exército por uma força politizada, arrisca-se a ser o maior prejudicado, recebendo o impacto humano e criminal que os Estados Unidos pretendem conter pela força caso considerem necessário. A oportunidade para uma transição organizada na Venezuela se fechou e agora resta saber quem enfrentará as consequências mais graves do vazio de poder que se aproxima. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!